Oi, pessoal, vamos lá. Matemática, certo? Disciplina do dia 20 do 5, ok? No livro de matemática, vocês vão abrir da página 134 a 136, certo? O conteúdo é múltiplos e divisores. A página, viu? Preste atenção. O que acontece nesse conteúdo? Nós vamos estudar os múltiplos e os divisores dos números. Mas o que é isso? Como é que a gente faz para entender? Então, pessoal, como eu havia falado com vocês e havia comentado, os nossos conteúdos, eles são praticamente uma revisão de tudo que a gente já trabalhou. Ou seja, a maior predominância, certo, que vai dominar os conteúdos são as operações matemáticas. Então, nesse aqui, nós vamos utilizar a multiplicação e a divisão, certo? Mas o que eles querem saber sobre essa questão de múltiplos e divisores? Então, eles trouxeram um exemplo, certo, no livro. O exemplo está dizendo o seguinte: minha mãe trabalha a cada 2 dias. De acordo com o calendário, quais os dias do mês de maio que ela irá trabalhar? Lembrando, certo, como um ponto inicial, que ela vai iniciar o trabalho dela, ó, vou colocar aqui para vocês, no dia 2, certo? Aqui, ó, dia 2 de maio ela vai começar a trabalhar. Aí, pegando o calendário, ok? Pegando o calendário de maio do ano 2020, no mês que nós estamos, podemos perceber aqui, ó, vai começar a trabalhar no dia de sábado, certo? No dia 2. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: ela começa a trabalhar no dia 2 de maio, certo? Aí, a cada 2 dias, ela vai trabalhar. Ela recebeu a escalazinha dela lá, mas como é que a gente vai saber quais são os dias que ela vai trabalhar? Ela mesma, ela já sabe quais são os dias, mas a gente não sabe. Então, pegando o calendário, nós vamos identificar primeiro o quê? A data no dia 2. Aqui, onde está o dia 2? Então, nós vamos ver o seguinte: quais são os dias que ela vai trabalhar se ela trabalhar a cada 2 dias? Então, ela trabalhou no dia 2, certo? Ela descansará no dia 3 e no dia 4 ela estará de volta para trabalhar. Descansará no dia 5, certo? E estará de volta no dia 6. Ou seja, os múltiplos, nós vamos trabalhar com os múltiplos, certo? Então, ela começando no dia 2, ela irá trabalhar no dia 4, no dia 6, no dia 8, no dia 10, no dia 12. Ou seja, eles são os múltiplos de 2. Então, quando nós ouvimos a palavra múltiplos, então são os números que são resultado da multiplicação do número 2, ou então do resultado da divisão, certo? Do número 2. Então, esse conteúdo, pessoal, ele não é muito extenso, certo? Mas requer o treino nas atividades. E o que nós vamos aplicar isso, tia? Em que nós vamos aplicar isso? Lembra que a tia falou que a gente vai utilizar algumas atividades como diz a história, no nosso cotidiano, para poder a gente exemplificar os exemplos de matemática. Ou seja, se prepare que está aguardando a história do biscoito, certo? O biscoito, ele vai ser revolucionário. Então, assim, pessoal, continuando, aqui eu trouxe para vocês que ele orienta mais uma vez sobre a questão da forma da divisão, de como a gente vai montar os números. E lembrando mais uma vez que isso aí vai ser num próximo vídeo que eu vou estar preparando, certo? Sobre a revisão de ordem em classe, o conteúdo ordem em classe, para saber o que é uma unidade, o que é uma dezena, o que é uma centena, onde estão localizadas suas posições. Então, a partir disso, nós conseguimos trabalhar, certo? Então, aqui, ó, prestem bastante atenção. Nesse exemplo, Carlos e 2 amigos foram almoçar em um restaurante, ou seja, 3 pessoas, e gastaram R$234, sabendo que todos pagarão a mesma quantia. Quantos reais cada um deles gastou, certo? Ou seja, isso aqui é uma contazinha de divisão. Nós temos que pegar o quê? O valor total, que foi R$234, e dividir entre os amigos, certo? Foram 3 amigos, foi Carlos mais 2 amigos, 3. Então, 234 dividido por 3, automaticamente, aqui vocês vão ver o exemplo, certo? Melhor, e vocês podem fazer devagar essa continha, certo? Ficou R$78, então cada um dos amigos pagou 78, certo? E aqui nós temos algumas regras, certo? Sobre qual é o menor divisor natural de um número, que é sempre o número 1, certo? O 0 não é um divisor de um número, ou seja,
qualquer número multiplicado a zero vai ser sempre zero, certo? O divisor de um número é indicado pela letra D. Então, lembra que a tia falou que sempre nós estamos nomeando também alguns números? Então, quando não sabemos, tem alguma continha, então queremos saber um determinado valor. E eles nos dá algumas dicas, mas que nós não sabemos o resultado. Então, provisoriamente, nós colocamos um nomezinho nele que seja uma letra. Então, quando se trata de uma divisão, então se denomina a própria letra D, certo? Exemplo, aqui ele vem dizendo os números, os divisores de 55. Então, quais são os números naturais, certo? Que nós podemos dividir o número 55. Então, aqui, como exemplo, ele achou o 1, certo? Que se dividir 55 por 1 vai ser o próprio número. O número 5, certo? 11 e 55, o próprio número, que vai o quê? 55 dividido para 55 vai ser 1, certo? Então, ele achou os divisores. Então, é necessário também que nós pratiquemos os exercícios encontrando esses múltiplos antes de partir diretamente para uma operação, certo? Nós temos que saber as duas formas. Tanto a forma de trabalhar os múltiplos, certo? Na parte lógica, quanto de trabalhar também ele na forma da própria operação, certo, pessoal? Então, justamente, agora o que vocês vão fazer? Realizar as atividades, certo, do livro, da página 81 a 83, e as atividades impressas, que a tia mandou uma atividade para vocês, certo, sobre esse conteúdo, ok? Então, bons estudos, viu? E não deixe de fazer as tarefas. E qualquer dúvida, vocês anotem na tarefa, que nas nossas aulas ao vivo, nós iremos estar corrigindo as atividades e tirando essas duvidazinhas, certo, pessoal? E essa atividade aqui, ó, que está, certo, lá na escola, junto com as demais atividades. Te vejo na próxima, tá certo? Tchauzinho!